Fala pessoal, como é que vocês estão? Prazer, para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, sou estudante de medicina aqui da UFJF, inclusive eu tô aqui hoje no campus, vou fazer uns takes para vocês depois, tá bem bonito. E eu fui aprovado pelo PISME com uma das maiores notas da história, né? Tirei 1.120 pontos e no PISME 3 eu tirei 641 pontos, que foi a segunda maior nota da história. Então hoje eu tô aqui para falar para você, principalmente se você é do PISME 1, mas vai servir para qualquer PISME, como você vai fechar a prova de matemática do PISME, tá? Quem sou eu para falar isso? Eu fechei todas as provas de matemática do PISME, eu acertei todas as objetivas dos 3 PISME e as discursivas de matemática também, todas. Então, eu tenho bastante propriedade para te falar como que você deve melhorar, inclusive, agora, faltando um mês do PISME, dá para você melhorar muito. Mesmo que você esteja bem ruim em matemática, dá para você quase fechar a prova, ou até mesmo fechar, dependendo do seu esforço, tá? Um mês é bastante coisa para transformar seu estudo. Então, vamos lá. Primeira coisa do mundo aqui para esse vídeo, na verdade. A primeira coisa desse vídeo é o seguinte: para você melhorar em matemática, você tem que esquecer totalmente as fórmulas, tá? Inclusive eu devo colocar nesse vídeo o título, alguma coisa relacionada a esqueça as fórmulas, porque é a primeira coisa. Por que isso? Porque as fórmulas, elas te atravancam de melhorar a sua nota, né? Se você ficar focando muito em pegar os números e colocar aí nas fórmulas, você não vai aprender matemática de verdade, porque a matemática de verdade não tem a ver com número, não tem a ver com aplicar coisas em fórmulas, né? Esse trabalho mecânico, esse trabalho braçal. Na verdade, a matemática é uma ciência muito mais inteligente que isso, então você tem que aprender a fazer alguns raciocínios. E como que você aprende? Eu vou te dar um desafio agora. Eu vou te propor um desafio que vai te provar que você só está decorando as fórmulas e não está conseguindo pensar com um pensamento matemático, né? Que vai te levar a notas muito melhores. É o seguinte, imagina que você tem que calcular qual que é o x do vértice de uma parábola, né? Ou seja, de um gráfico de função do segundo grau. Aí você vai pensar agora, nossa, que desafio fácil, né? Só colocar naquela fórmula lá, menos b sobre 2a, né? Então o b você acha lá na equação que você tem do segundo grau, e o A também, e aí você faz a conta e acha qual que é o x do vértice. Vamos colocar aí qualquer número, sei lá, 10, 15. Só que isso aí não é achar o x do vértice. Achar o x do vértice, na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? É você imaginar o que é esse x do vértice, o que ele está representando. Então, se você prestar atenção no gráfico, você vai ver que ele representa exatamente o meio, né? Uma divisão que divide a parábola em duas metades iguais. Então, a gente pode falar que o x do vértice pode ser considerado a média das duas raízes, tá? Então, se você fizer a média das duas raízes, você acha menos b sobre 2a. Então, é isso que é pensar com o pensamento matemático, e não ficar colocando as fórmulas. É óbvio, né? Lá na hora da prova, você vai colocar as fórmulas, vai fazer a conta, mas para você conseguir achar qual conta que você tem que saber, que você tem que fazer, aliás, você tem que primeiro ter um raciocínio, né? Porque vai ter questão que vai ter uma cobrança muito maior, raciocínio mais difícil. Então, se você só souber aplicar as fórmulas, qualquer questão que destoe um pouco do normal, você não vai conseguir. Então, essa parte de mudar o jeito que você enxerga a matemática, você tem que fazer literalmente agora, depois que eu falei isso, tá? Então, não tem que ficar esperando vir alguma mudança. Você tem que ativamente começar a pensar de uma forma diferente, né, que foge do comum, que foge do que, na verdade, a maioria das escolas ensinam aqui no Brasil, né? Tá, agora que você sabe, né, pensar de forma matemática, ou pelo menos se esforça para isso, tá, que é o mínimo que você tem que fazer, você tem que dominar as ferramentas básicas, porque não basta você saber o raciocínio, você tem que saber também aplicar, tá? Então é como se fosse uma língua mesmo, tá? Não basta você compreender, né? Não basta você ouvir ela, você tem que saber falar. Então você tem que saber escrever mesmo naquela língua, falar naquela língua. E como você aprende isso? Você tem que dominar as operações básicas. Então, multiplicação, subtração, divisão, adição. Isso aí eu tenho certeza que provavelmente você domina, só que você tem dificuldade em algumas partes que começa a complicar mais. Então, por exemplo, soma de fração, multiplicação de fração, divisão de fração, potenciação, radiciação, enfim, qualquer coisa que complica um pouco mais, né? Uso algumas expressões maiores que tem colchetes, que tem parênteses, que tem chaves, você já fica com dificuldade, né? Potência de 10, enfim. Então, você tem que dominar essa parte antes de partir para o próximo, senão você vai tentar, é como se você estivesse tentando conversar em
inglês, sendo que você só sabe ali algumas palavras, tá? Toda hora você vai ter que precisar de ajuda de alguém, você não vai conseguir conversar, né? Tá? Então, domine isso e dá tempo, tá? Falta um mês pro PISM, se você pegar aí firme eu não sei o seu nível, tá? Mas depende. Eu acho que em 1, 2 semanas dá para você melhorar muito, muito. Na verdade, eu tenho certeza. Só que depende de você se esforçar, né? Não é um tempo exato, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo uma lista para você de matemática básica, tá? Então, vai ter questão com várias expressões, vai ter questão de potenciação, radiciação, MMC, MDC, enfim, tá? Para você garantir que você vai bem nesse PISM em matemática. Depois que você dominar essa parte de matemática básica, o que você tem que fazer? Partir para as matérias mesmo, tá? Então, certifique-se que você está dominando e aí você começa em ordem. Qual que é a ordem, geralmente, que a gente faz no PISM 1? Primeiro você vê conjuntos, depois você vê função do primeiro grau, depois do segundo grau, depois exponencial e tinha logaritmo, se eu não me engano foi para o PISM 3 agora, mas enfim. Geralmente é na ordem do mais fácil para o mais difícil, né? Conjuntos abordam temas mais tranquilos, aí depois função do primeiro grau, aí função do segundo grau já complica um pouco, e função exponencial eu acho mais fácil que a do segundo grau, mas vai de você, tá? Então eu vou deixar aqui também uma lista com muita questão para você treinar até o PISM, tá? Se você fizer todas as questões, ou pelo menos a maioria, eu te garanto que você vai muito bem, porque eu selecionei a dedo, são questões realmente muito boas e que tem muitos raciocínios diferentes, né? O importante também é você fazer questões com muitos raciocínios distintos para você não ficar preso, martelando só um tipo de raciocínio, porque sua prova pode te surpreender. E agora, outra atitude que você tem que ter, que com certeza vai melhorar essa nota, eu te garanto, tá? Mesmo que falte agora um mês para a prova do PIS 2024, PIS 2025, né, na verdade, que está sendo realizado agora em 2024, dá para você usar essa técnica para você melhorar muito. O que é? O que as pessoas fazem geralmente? Elas tentam a questão, elas estão fazendo uma lista de exercícios, tem várias questões. Então, elas chegam em uma questão que elas travam, elas não persistem tanto e já vão ver o gabarito. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você acostuma seu cérebro a aquela moleza de sempre que você não conseguir, você tem a resposta. Então, ele não vai se esforçar tanto, tá? O que você tem que fazer então? Você tem que gastar muito tempo na questão mesmo que você não esteja conseguindo, tá? É óbvio, tem que maneirar, não pode ficar 3 horas na mesma questão, senão você vai ficar perdendo muito tempo. Mas se você sentir que é uma questão com raciocínio diferente, com raciocínio que você não domina ainda, tente desenvolver aquele raciocínio, porque isso vai com certeza te deixar mais inteligente, vai fazer você criar novas sinapses, tá? Então, quando você resolve uma questão diferente, você cria um novo caminho no seu cérebro. Então, por isso que você fica mais capaz de resolver outras questões, tá? Então, você fica realmente, literalmente mais inteligente. Então, persista mais nas questões. Eu fazia muito isso e isso me garantiu que eu conseguisse dominar mais tipos de raciocínio, né? Isso fez eu conseguir dominar muito da matemática, principalmente para o PISM. Outra coisa também, como você faz as listas de exercícios, né? Como você deve fazer essas listas? Você precisa, primeiro, principalmente nas que você tem muita dificuldade, tá? Você pega uma lista com resoluções boas. Então você tem que achar listas com resolução. Listas com gabarito ajudam, com certeza, mas com resolução você sempre dá prioridade, porque é elas que vão te ensinar o raciocínio e vão te ensinar a criar novas sinapses mesmo. Ensinar a criar novas sinapses não, mas vão fazer você ganhar aquele raciocínio, né? Então é muito melhor. E a partir daquela resolução, você pode anotar as resoluções, você pode salvar para ver de novo, você vai conseguir aplicar elas em outras questões, tá? Isso daí é essencial, não tem como você aprender matemática sem ter visto outras questões antes, tá? A matemática é assim, ela tem um número ilimitado de contextos, óbvio, só que para o vestibular não é ilimitado, é um número limitado e as questões, elas só têm caras diferentes, mas elas são muito parecidas. E aí, para finalizar, porque eu tenho que ir para aula agora, uma dica prática, tá? Para você que está há um mês da prova do PISM, né? Agora, se você estiver vendo esse vídeo, no caso. Então, faça questões todo dia. Então, pare com isso de colocar outras matérias que você já sabe na frente só porque é mais confortável. Na verdade, você tem que buscar o desconforto, né? Você tem que buscar essa parte ruim, que é
você se submeter às matérias que você não sabe. Você tem que ser humilde para isso, na verdade, né? Para você evoluir, você precisa aceitar que você está mal, e não só isso, mas trabalhar em cima daquilo. Então, eu aconselho você a fazer questões de matemática todo dia, se você tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, a minha dificuldade maior é em português. Eu treinei português todos os dias do PISM 3 praticamente, tá? Óbvio que não foi todos, mas a maioria. Isso me garantiu que eu melhorasse bastante, tá? E só mais uma coisa, realmente, para finalizar. Eu não aconselho você ficar vendo muita teoria, a não ser que você realmente não tenha visto a teoria de matemática, que eu acho bem difícil, porque a própria escola vai te passar. Para você que já viu, mesmo que seja na escola, o que eu aconselho fazer nesse último mês para você ser mais efetivo? Ver rapidinho a teoria, tá? Se você realmente achar que não lembra nada, você vê alguma videoaula, eu aconselho usar livro, tá? Eu aconselho Fundamentos da Matemática Elementar, muito bom. O Dante também, não é o Dante Alighieri não, eu esqueci, acho que é, eu não lembro, eu não vou lembrar, mas é Dante, pesquisa Dante Matemática. Eu estudei por ele, né, no primeiro ano, foi muito bom. Consegui aprender tudo de função, logaritmo, enfim. Então, vê a teoria rapidinho e foca muito nas questões, tá? Muita questão que eu falo é realmente, assim, provavelmente é mais do que você pensa. Se você for pegar questões objetivas, dá para fazer mais de 100 por dia. Se você pega questões discursivas, dá mais trabalho. Mas também não foque muito não precisa ficar muito preso também não nessa parte de número de questão. Se prenda em quanto que você aprendeu no dia, tá? Então, mesmo que você faça 200 questões em um dia, se você não aprendeu nada novo, é um dia perdido, né? Então você tem que buscar aprender coisas novas. É muito importante a quantidade, mas a quantidade deve ser acompanhada da qualidade, de coisas que você não sabe ainda. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, comenta para eu saber o que você achou. E se você é do PISM 1, vai fazer o PISM 2 ano que vem, né, em 2025, vai estar se preparando para o PISM 2. Se você quiser acessar o melhor curso possível, eu vou deixar aqui embaixo o link para a matrícula do curso GDP. Eu vou fazer um vídeo explicando o que nosso curso vai oferecer, mas, já te adiantando, é o curso mais completo do mercado, porque ele abarca a teoria com uma qualidade absurda e a prática com uma qualidade absurda, além de extras, né? O vídeo aqui não tem esse objetivo de falar sobre o curso, mas só te adiantando. E aí eu vou deixar a matrícula aqui para você fazer, é totalmente gratuita, é só você se inscrever para garantir sua vaga para o ano que vem. E se você é do PISM 2, a matrícula para o curso do PISM 3, para o preparatório em 2025, né, para o ano que vem, também está aberta. E por que você já tem que se matricular? Para garantir sua vaga, tá? Para garantir que você vai ter vaga no curso Gêmeos do PISM ano que vem. Ela é totalmente gratuita, então não precisa se preocupar se você desistir de assinar o curso, a gente não vai cobrar nada. E é uma garantia que você vai ter acesso aos melhores materiais ano que vem. Então é isso, pessoal. Deixem sugestões de vídeo aqui também. Valeu!